Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho sobre religião. Hoje eu não frequento nenhuma igreja, não sou de nenhuma religião, mas já fui. Eu nasci na igreja católica, cresci, né, batizei, casei, fiz tudo na igreja católica conforme manda o figurino. E depois de adulta, eu fui pro candomblé, pra umbanda, porque eu sempre tinha essa curiosidade, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então eu sempre tinha essa curiosidade de conhecer, de ver como que funcionava tudo. E depois eu fui para a igreja evangélica. É, e essa loucura, né, de várias igrejas, de várias religiões, assim, eu fui entendendo muita coisa sobre isso, né? Antes eu tinha meio que até um rancinho, assim, da igreja católica, pela situação em que eu vivi, mas não é exatamente por causa da religião, é muito mais quando você é colocado ali naquela forma, tipo, você tem que ir na missa, você tem que fazer isso, você tem que não sei o que, isso é pecado, isso não é pecado, isso... E eu era uma pessoa que era meio rebelde para essas coisas. Por muito tempo eu até fiquei meio com ranço ali da igreja católica, mas, né, enquanto criança, enquanto não entendia muito, eu fui seguindo o fluxo. E aí depois eu tinha muita curiosidade da parte espírita, também fui, conheci, entendi mais ou menos como que funciona e tal. E aí depois de muito tempo eu comecei a assistir cultos no YouTube, a ver, né, fazer oração, rezar em casa, essas coisas todas. E eu tenho um irmão que ele é pastor. E aí um dia eu falei pra ele, eu senti muito forte no meu coração de me batizar na igreja evangélica. Que eu precisava me batizar. Eu já sou batizado na igreja católica. Mas eu senti muito forte que eu precisava me batizar na igreja evangélica. Eu fiquei com aquilo, eu falei, será, né? Eu já sou batizada, né? Eu acho que não tem nada a ver. Eu ficava assim, pensando comigo. Mas, conversando, aí eu conversei com meu irmão, liguei pra ele, falei pra ele que eu queria me batizar, né, na igreja evangélica. Ele ficou super feliz, tal, super empolgado que ele queria me batizar, porque ele é pastor, né? Mas ele mora em outra cidade, então ia ficar meio difícil. Mandou na minha casa um outro pastor na minha casa para orar, para conversar comigo, para me explicar melhor como era isso, como isso tudo funciona, porque para mim era tudo muito novo, né? Eu só fui acompanhando muitas coisas pela internet mesmo. E aí o pastor foi na minha casa, conversou comigo, me explicou, foi ele, mais dois rapazes. Eles foram lá em casa e conversaram, explicaram tudo como funciona, tal, e que eu precisava de uma preparação, e que eu ia ver se isso era mesmo o que eu queria, tal e tudo mais. Eu fiquei um pouco assim, meio na dúvida, né? Gostei bastante, ele fez uma oração muito forte para mim. Meu pastor é um amor de pessoa. Eu adoro ele, amo ele de paixão, assim, tenho um respeito enorme por ele. Fiquei, daí ele falou assim, vamos na igreja, vamos começar a ir pra você conhecer e tal. Comecei a ir na igreja, comecei a frequentar. E, e realmente gostei muito daquilo, de viver esse momento, né? Os pastores na minha casa, fazer oração. Eu gostava muito desse momento. E ali, né, comecei a ir na igreja com a Bíblia embaixo do braço. Aí ali dentro da igreja conheci um marido, um namorado, um ficante, enfim, conheci um homem lá dentro da igreja que acabei me envolvendo com ele. Mas esse é um outro assunto bem mais complicado. E aí tive várias situações, vários problemas. E esse pastor, ele nunca soltou a minha mão. Em todos os momentos, em todas as coisas que foi acontecendo na minha vida, ele sempre esteve do meu lado. E aí, quando eu parei com tudo, né, dei um tempo para minha vida e falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu falei, ou eu caio de vez, porque eu já tinha parado de fumar, parado de beber, parado de sair, né, de muita coisa eu já tinha parado. E aí chegou um momento que eu falei assim, e agora? O que eu faço? Eu vou cair no mundo de novo, vou pra gandaia, vou zoar o barraco e vendo o que vai dar. Porque tem hora que acho que chega muita pressão na vida da gente, né? E aí eu falei assim, ou eu vou pra igreja de vez e resolvo ali. E fico ali. E aí fui pensando, gente, eu escuto vozes assim de vez em quando, sabe? Falando no meu ouvido. Eu falo que é o Espírito Santo. Só pode ser. Eu acredito muito que é uma voz muito boa, muito clara, me fala muito claramente. Ele só falou pra mim assim: você já está, na época acho que estava 43 anos. Você já está há 43 anos nesse mundo. Você está vivendo tudo desse mundo, você já viveu, tudo você já experimentou aqui praticamente. Tudo não, né? Mas boa parte, assim, você já viveu, você já sofreu, você já passou. Você conhece esse lado. Por que você não dá uma oportunidade para o outro lado? Né? Que seria, no caso, me batizar, ir para a igreja e ficar ali mais quieta. E aí eu respirei e pensei e falei, vou fazer. Então vou me batizar. Aí entrei em contato com o meu pastor, ele falou, Fabiola, esse mês eu não consigo te batizar, né? Ele explicou lá que ele estava com algumas outras coisas que ele não ia poder fazer.
Aí tá, aí continuei indo na igreja, comecei a conversar com outro pastor e tal. Aí surgiu uma oportunidade de um batismo comunitário, não é comunitário, gente, um batismo que ia ter numa outra igreja. E eu falei para ele, comentei com esse outro pastor, que vai ter o batismo em tal igreja e eu vou lá para me batizar, porque eu preciso me batizar, eu quero me batizar e eu coloquei isso na minha cabeça e eu preciso fazer isso logo. Aí quando eu falei isso para esse meu outro pastor, né, ele comentou com o meu pastor que eu ia me batizar na outra igreja. E aí quando ele comentou isso, o meu outro pastor falou assim, ligou para mim, Fabiola, você não vai, você vai se batizar comigo? Eu faço questão de batizar você. Eu falei, mas eu preciso que seja logo. Falei pra ele, eu não aguento mais, eu vou me batizar logo, mas eu nem sabia exatamente, porque na minha ideia era, eu acho que assim, quando você mergulha, você nasce outra pessoa. Eu achava que era isso, né? E aí daí eu falei assim, ele falou assim, tá, eu vou marcar então, vou resolver aqui e já te retorno. E foi realmente, acho que questão de nem 2 semanas ele já marcou meu batismo. Eu já fui, já me batizei. Mas aí quando eu me batizei, né, eu fiz todo o preparo do cursinho de entendimento para que é o batismo e tal. Mas eu tava assim, eu ainda não tava no clima, eu acho, né? Não sei. Eu queria que acontecesse alguma coisa que fosse assim, tipo, um estalar de dedo e minha vida ia mudar. Essa era a minha ideia. E aí eu me batizei, saí de lá, tal. Pra mim assim, normal, as pessoas perguntaram, e aí, como foi? Normal, não senti nada. Foi bem isso, sabe? Falei, eu achei que, sei lá, sabe assim, quando você imagina assim, né? A gente acha que é igual Jesus, né? Quando foi batizado, que veio a pomba, que veio a luz. Eu acho que eu imaginava isso, gente. Só pode. Só pode, porque eu fiquei meio frustrada com a ideia do batismo em si ali na hora. Eu saí e não senti nada. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui percebendo muita mudança na minha vida. Muita mudança mesmo. Mudança minha, de postura diante a vida, de postura das coisas, de escolher coisas melhores para minha vida, de escolher coisas diferentes para fazer, de escolher um outro caminho, né? Eu fui mudando assim de um jeito tão sutil, tão leve, né? É que eu vou me estudando muito, então eu vou percebendo isso demais. E fui mudando. Eu fui mudando e fui melhorando e fui, né, fui entendendo a questão do batismo, que o meu pastor, não que me batizou, o meu outro pastor que eu falei é meu pastor e meu mentor, porque ele me ajuda muito na parte espiritual, ele me ajudava bastante, a gente fez curso de cura e libertação e tudo mais. Então ele me ajudou muito nessa parte de libertação também. E aí eu ia conversando com ele, ia entendendo, ia resolvendo, e eu fui sentindo realmente a cura acontecer, né? A cura acontecer. Aconteceu muitas curas na minha vida, né? Muitas curas mesmo. Caíram muitas fichas de muita coisa do que eu fazia, muitas posturas que eu tinha. E é como se eu sentisse como se fosse um toque sutil de Deus, né? Do Espírito Santo, que foi moldando e mudando a minha vida, assim, de uma forma que eu não sei explicar. Hoje eu olho para minha vida, eu era uma pessoa assim que eu ainda tinha muito desespero para fazer dinheiro, muito desespero para viver, para tudo, como se a minha vida fosse uma pressa o tempo todo. Hoje em dia eu não consigo, nem se eu quiser, eu não consigo mais ter todo esse desespero, toda essa pressa. Eu aprendi a ter calma, a esperar o momento de Deus, a esperar o momento certo. Claro que eu preciso plantar, né? Mas eu preciso ter foco no que eu estou plantando para a colheita vir da maneira certa. Então, assim, mudou demais, né? Eu parei de frequentar a igreja por motivos pessoais, assim, não aconteceu nada na igreja, eu gosto muito do meu pastor, tenho um respeito enorme por ele, pela esposa dele, né, por esse meu outro pastor, que ele era meu mentor também, que ele me ajudou demais na parte de cura e libertação. Isso para mim fez muita diferença na minha vida. Hoje eu não frequento, mas é uma igreja, minha filha, ela me cobra isso, porque ela gosta muito de ir para a igreja, né? Ela gostou muito de ir na igreja. Então ela fala, vamos na igreja? E aqui onde eu moro também não tem nenhuma igreja próxima para eu ir, assim, vamos dizer, né? Mas eu também não tenho muita vontade. Isso é muito real. E às vezes as pessoas falam assim, mas você não tem que vontade, você tem que ir contra a vontade. Não, eu vou se o meu coração sentir que eu vou, porque senão eu vou chegar lá e minha cabeça vai estar em outro canto. E hoje eu não me sinto confortável indo em nenhuma igreja. Mas respeito todas as igrejas, respeito todas as religiões. Eu aprendi a respeitar, né? Aprendi a entender, a olhar para Deus de uma forma diferente, a conhecer, né? Conhecer Deus, na verdade, né? E a gente entendi que o batismo,
o batismo na igreja evangélica, ele tem um significado muito forte e muito bonito, porque você só se batiza quando você já tem entendimento da sua vida. Então, quando você se batiza na igreja evangélica, você está dizendo para Deus que eu estou morrendo para o mundo e nascendo para Deus, né? Eu estou me lavando dos meus pecados, das coisas que eu fiz na vida, e estou renascendo para Deus, estou escolhendo um caminho melhor, um caminho mais claro. Não que isso vai acabar os meus pecados, né? Como tudo que eu fiz lá atrás não vai valer mais, vamos dizer assim, né? Eu não vou ter que pagar pelos meus erros do passado. Não, eu vou pagar pelos meus erros do passado, eu só não vou cometer mais, né? Quando você se batiza, quando você tem consciência do batismo, você tem consciência do que você está fazendo, você literalmente está fazendo isso. Você está entregando, você está morrendo para o mundo e nascendo para Deus. E depois que eu fiz isso, realmente a minha vida mudou muito, né? Eu tive alguns momentos que eu fiquei meio rebelde com Deus, tal, por algumas coisas que foram acontecendo na minha vida, mas assim, eu percebi assim nos detalhes que nem a minha filha não é muito de falar de Deus, assim, né, de ficar falando as coisas. Ela falava de Deus, vinha outra pessoa e falava de Deus para mim, vinha outra pessoa e falava de Deus para mim. Tipo, ele tava sempre ali, lembrando assim, filha, eu ainda estou aqui, filha, eu estou aqui, né? Então ele nunca largou minha mão, Deus nunca largou minha mão. E eu acho isso tão lindo. E eu acho que foi uma das melhores experiências da minha vida, foi uma das melhores escolhas da minha vida, foi me batizar. Eu não sei se eu vou voltar para a igreja, se eu não vou, para onde o que vai acontecer. Mas a questão do batismo, para mim, foi algo que realmente mudou a minha vida espiritualmente, né? Primeiro muda espiritualmente, depois, né, muda externo. Mas mudou demais a minha vida. Então, assim, se você tem dúvidas sobre batizar na igreja evangélica, se você acredita ou não, né, concorda ou não com isso, é um direito seu. Se você tinha alguma dúvida, se vale a pena batizar, se você está disposta a de coração se entregar ali, né, para Deus, com certeza vale a pena. Com certeza vale a pena, muda muito a vida da gente, melhora muito. Não que fique mais fácil, né, mas melhora, muda muito. Você consegue ficar mais em paz. As coisas não ficam mais fáceis, mas você consegue ter mais clareza para resolver. Entendeu? É praticamente isso. Se você tem dúvida se você quer batizar ou não, estude sobre o assunto, pesquise bastante sobre isso, porque eu posso dizer que é uma experiência única e é muito boa. Então, vai lá, se você sente vontade. E sobre a igreja católica, né? Quando eu batizei, quando eu era criança, mas aí não vale mais. Eu não sei, gente. De verdade, eu não sei se da igreja católica, se o meu batismo, eu acredito que seja válido, né? Porque quando você vai casar, você precisa ali se você for casar na igreja católica, você precisa do certificado do batismo, né? Então, perante o homem, isso eu acho que é válido. Mas eu acho que perante Deus, eu acho que o batismo da igreja evangélica é muito lindo e é muito bom, porque você faz isso de uma forma consciente do que você está fazendo, das suas escolhas. Então, é muito diferente. Então, é isso que eu queria compartilhar hoje. Beijo pra vocês, muito obrigada. Comenta aqui se você já é batizada, se você pretende se batizar, se você já viveu essa experiência. Curte aqui, compartilha com quem aí tá na igreja, que tá pensando em se batizar, em mudar, né? Transformar a vida aí religiosa. E vamos juntas nessa jornada do autoconhecimento.